Para de eu estar um pouquinho nervoso, não? Sabe por quê? É porque é o seguinte: o povo lá de casa não fala com a gente que vem pra cá, não, sabe? E aí você prepara as coisas aí e tal, você já tá nervoso. Aí ia lá, tá meu pai, meu irmão e a minha esposa. Tá? Então aí a gente fica um pouquinho nervoso, né? Mas a gente pede o Espírito Santo que venha sobre o nosso coração nesse momento. Peraí, gente, está fora aqui. Tá pensando a cara dele. Então a gente pede o Espírito Santo que venha sobre nós nesse momento. Né? Sobre mim também, sobre mim principalmente, porque é difícil passar aquilo que a gente aprende com outras pessoas. É só através do Espírito Santo. E o tema do nosso grupo hoje é Jesus, Senhor e Salvador. Tá? E antes de eu explicar, é porque assim, ó, é muito Deus falando comigo. Né? Essa é a terceira vez que eu prego aqui no Quírios e é a terceira vez que sai o mesmo tema, né? Então tem um significado aí. Então, quem trouxe a Bíblia, fazer um favor aí. Eu sei que o pessoal vem preguiçoso para carregar, né? Mas vamos lá. Né? Filipenses, capítulo 2. Versículos 9, 10 e 11. Capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Eu não vou ler na minha Bíblia, porque minha Bíblia é um pouco diferente. Você lê para mim? Versículo 2, Filipenses, versículo 2. Capítulo 2. Versículos 9, 10 e 11. Capítulo 2. Deixa Dá um negócio. Capítulo 2, Filipenses. Capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Carta aos Filipenses. A Ana Cristina é uma das minhas sobrinhas. Ela vai ler para mim aqui. Não é? Preste atenção, hein? Por isso, Deus o exaltou soberanamente e outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai entender, né? Que todos proclamem e que todos devem saber que Jesus Cristo, além dele ser nosso Salvador, ele é acima de tudo nosso Senhor. Né? Jesus Cristo, ele não é somente o nosso Salvador, mas para vocês entenderem, eu vou explicar o que significa a palavra Salvador. A palavra Salvador é aquele que acolhe, aquele que ajuda, Salvador. Aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que ampara, aquele que socorre. Esse é o Salvador. E Senhor? Todo Senhor é dono de alguma coisa, né? E Jesus Cristo é o dono de tudo, né? Então é por isso que nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque a gente deve considerar que a gente tem que aceitar que Jesus Cristo é o nosso dono, né? Que Ele é nosso Senhor. Mas muitos de nós só vemos Jesus como nosso Salvador. Não, mas por quê? E não como Senhor? É porque é o seguinte, né? A gente passa por um aperto, passa por dificuldade, passa por uma doença, um problema na família, um problema dentro de casa. E aí você começa a pedir a Jesus a misericórdia dele, que ele venha para te ajudar. Estou explicando por que a gente considera Jesus mais como Salvador do que como Senhor. É porque quando as coisas estão difíceis para a gente, né, a gente está cheio de problemas, cheio de dificuldade, a gente começa a implorar, a rezar, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, de bondade, de amor, de tudo, é lógico que Ele vem e me socorre, né? Ele vem e vira o meu Salvador naquele momento. Mas aí,
depois que ele resolveu aquele meu problema, eu viro as costas. Por quê? Porque eu não tenho ele como meu dono, como meu Senhor. Eu viro as costas. E vai eu caminhando, até que acontece de novo. E aí eu vou clamar o amor de Deus. Tá. É por isso que a gente considera Jesus mais como nosso Salvador, porque na hora do aperto ali, a gente lembra de Deus, né? Fala o português mais certo, né? E em vez da gente ter ele como nosso dono ali, e a gente seguir o que é certo e o que é errado, para não ir para esses apertos, né? A gente faz totalmente ao contrário. Muitos de nós, muitos de nós, eu sei que estão aqui porque experimentaram o amor de Deus, tiveram alguém que convidou vocês para vir cá, tiveram curiosidade, tiveram o interesse de saber que Deus é esse, mas também teve pessoas que chegaram aqui pela tristeza. A gente, quando a gente não tem um guia, um Senhor, um dono, a gente é igual uma vaca que não tem um dono ali para tratar dela, que não tem um dono ali para aplicar os remédios nela e tal. Uma vaca no pasto. A gente sem o dono é uma vaca no pasto sem o dono. A vaca, na hora que você chega na beirada da cerca, que você vai passar para lá, a vaca que não tem dono, ela te vê, ela vem para te pegar de tudo quanto é jeito. Assim é a gente. A gente acha que a gente é dono da gente mesmo. Qualquer um que aparecer na nossa frente, a gente pega e quebra e não está ninguém, não tem respeito com ninguém. Essa é a falta de um guia, de um Senhor, de um Salvador. Tá dando para vocês entenderem mais ou menos? A gente usa mais dizer que Jesus é nosso Salvador. Não, a gente tem que ter a primeira coisa dele, acima de tudo, é o nosso Senhor, o nosso dono. É engraçado que eu estava lembrando que eu escutei uma vez que, acho que é no Novo Testamento, eu até tinha notado mais ou menos, no Novo Testamento, refere-se 300 vezes Jesus como Senhor. E adivinha quantas vezes como Salvador? 3 só. Por que isso? É para mostrar que Ele é o dono, que Ele é o verdadeiramente, que Ele é o caminho. A gente estava conversando hoje à tarde com as meninas aqui, a gente estava fazendo um trabalho, e a gente falou hoje sobre a porta estreita e o caminho. E a gente tem que seguir o caminho de Deus, e para isso a gente tem que estar em oração, em uma conversa íntima com Ele. E para você estar em uma conversa íntima com Ele, você vai ter que aprender a fazer uma oração pessoal. E nessa oração pessoal, você vai aprender a ouvir o que Ele quer de você. Aí você vai passar a deixar que Ele age em sua vida, que Ele seja verdadeiramente seu dono. Então, quantas vezes que eu, achando que eu era o dono da minha vida, quebrei a cara no mundo? Eu já frequentei vários tipos de coisa aí para tentar achar um dono, um rumo, um caminho, uma solução para a minha vida. Eu fui em tudo quanto é lugar, só faltou eu ir no centro de macumba. E eu com problema de alcoolismo, Lico? Nós com problema de alcoolismo, já pensando nós parar no centro de macumba, na hora que eles arrumar a pinga pro preto velho descer, o vinho pro preto velho descer, o tirar-gosto pro preto velho descer, aí você já toma isso antes do preto velho chegar. Então não ia adiantar eu ir para lá, eu ia beber antes do preto velho chegar, não ia? Ia, Pois é, vocês estão dando a entender, Então, o que eu tenho que falar para vocês são coisas simples. Vale a pena, vale a pena, como está valendo a pena para mim há 5 anos, deixar que Jesus me guie, seja meu dono, parar de fazer coisas contra as coisas da minha vontade e deixar Ele falar o que eu devo fazer. Eu sei que é difícil. Às vezes parece tanta coisa na nossa vida que a gente fala assim, nossa, e a gente deixa Deus mandar na nossa vida, Ele ser o nosso dono, e Ele coloca um espírito desse tamanho na minha vida. Aí você para. Deus não permite coisa ruim na tua vida, não. Deus, Ele só deixa que as coisas aconteçam
aconteçam para que você aprenda de um jeito ou do outro. E se você não aprender, meu filho, você vai quebrar a cara, e aí você vai ter Ele como Salvador, como seu, você vai ter Ele como seu Senhor, só na hora da guerra. É o caso de vim conhecer a Deus, né, na dor. E eu acho que é só isso mesmo que eu tinha que passar para vocês. A importância de deixar que Deus haja na tua vida. Porque quantas vezes você tentou fazer as coisas sozinho? Vocês que é adolescente aí, eu já passei nessa fase aí. Eu sou um homem vivido. Não vou falar para você, eu sou um homem vivido. Entendeu? Eu já passei por essa fase. Na idade de vocês, eu estava aqui na igreja. Eu estava aqui na igreja, experimentava de Deus, abria os braços e chorava. E a gente virava a noite aqui na igreja. Não, Jesus é meu Senhor, é Ele que vai me guiar. E de repente sumiu o meu Senhor. Eu larguei para lá. E aí eu fui encarar o mundo. E fui caçar o Senhor lá. E o que eu achei? Só decepção, só tristeza, só angústia, só desgraça. E mesmo assim eu não fiquei contente e comecei a revoltar contra o Senhor. E comecei a falar muita coisa contra Ele. E aí Ele me disse assim: enquanto você não me aceitar como seu Senhor, você vai sofrer. E a minha decadência foi assim, ó. Rapidinho eu estava no chão. E eu não tinha força para sair. E quanto mais falava na minha cabeça de Deus, mais raiva me dava, porque eu não entendia por que Deus deixava o filho ficar daquele jeito. E eu já tinha experimentado algumas coisas. Mas aí, tá aí, e muita oração. Meus pais, meu pai tá ali, meu irmão, minha esposa, e muita oração, a minha filha principalmente, muita oração, e eu tô assim, não tem jeito. Eu rodei o mundo inteiro caçando um dono que me coloque na linha, que me ajude a acabar com tudo isso que estava fazendo mal na minha vida. Eu achei lugar nenhum. Na hora que eu falei assim, ó, chega, cansei, eu vou na igreja. Aí eu entrei na igreja. Na hora que eu entrei, você acha que eu entrei e ele estava assim para mim? Você me deixou há tempos atrás, o que você está fazendo aqui? Não. Assim que eu cheguei, né, aquele abraço. E aquilo me arrepiava, e eu chorava, como o filho pródigo. Por que ele foi embora? Porque ele achou que ele era o dono da vida dele. Então é isso. E é difícil, provação vem toda hora. Mas Jesus Cristo não é meu Senhor, não é meu dono. Se eu sou o filho dele, estou caminhando com ele, que ele é meu dono, ele vai me deixar sofrer. Mas por que as coisas acontecem comigo? Repito, alguma coisa tem que mudar em nossa vida, na nossa vida. É por isso que as coisas acontecem. Eu anotei um outro fato aqui que talvez são poucos que sabem. Alguém sabe o que significa Kyrios? Não todo mundo, eu vou falar no microfone. É Senhor. E eu achei legal que... Legal não, eu achei interessante que só Júlio César era Kyrios com letra maiúscula, porque ele era o único Senhor. Ai deles, não conseguiram conhecer e nem experimentar o verdadeiro Senhor, o verdadeiro amor na vida deles. E pra gente, Laura, vai ter perfeito. Você me marcou, né? E pra gente, Saudade. E pra gente deixar, como que a gente vai deixar Deus virar o nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador? Como que eu deixo Deus virar o meu Senhor na minha vida? Como? Eu tenho que, primeiro de tudo, me render ao amor dele. E eu tenho que abrir meu coração, abrir ao querer dele. Eu tenho que aprender que às vezes eu escuto uma voz me falando assim, não faz não, está errado. Não é eu que estou falando não, é Deus que está conversando contigo. Ou às vezes você diz assim, não vai lá não, menina, você sabe o que você vai contar, É Deus que está falando contigo. Não é que você está ficando doido.
Deu para entender? Então a gente tem que abrir o nosso querer e render a voz dele. E os planos nossos, que sejam planos dele. Que os nossos passos sejam os passos dele. E aí Jesus veio e me mostrou essa música, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar, porque o Senhor é realmente na vida nossa, na minha vida, né? Primeiro de tudo, Ele tem que ser o Senhor na nossa vida. É isso que o Espírito Santo me viu essa música. Isso, desculpa aí pessoal, acontece. Então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem uma música que chama Teus Planos. Ela fala tudo aquilo que se passou, que se passa dentro de mim. E a minha esposa, minha filha, sabe, eu escuto ela toda hora de cá. Então eu gostaria que vocês fechem os olhos, baixa a cabeça. Tenta repetir o que fala na música, a gente conhece cada junto, porque realmente o que a gente deve fazer é entregar tudo na mão de Deus. Que os nossos passos sejam juntos guiados com Ele. Eu me amo teu querer, eu me rendo a tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos teus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se disser que eu só gravo tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Não para ti, fecha os olhos e confia em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Minha mão para ti, feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Deixe Deus morar na sua vida que você não tem nada a perder não. Só vem, louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus.